Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera mundo! Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais uma atualização do mundo da Fórmula 1. 1º de maio de 2024, hoje é dia de fazer uma homenagem especial aqui no nosso canal, né? A história de Ayrton Senna, o até hoje maior brasileiro na Fórmula 1. Quem foi Senna, cuja morte completa hoje 30 anos, hoje 30 anos. E por que ele é considerado um dos maiores pilotos da Fórmula 1? Quem acompanhou a história dele está careca de saber de tudo que aconteceu com ele, né? Mas mesmo assim convido você a ficar aqui neste vídeo, porque recordar é viver, né? E os mais jovens, né? Muitos dos mais jovens, todos certamente já ouviram falar do Ayrton Senna, mas muitos não conhecem a história dele. Então, para isso, para contar essa história bem completa, eu elaborei este roteiro para este vídeo aqui no dia de hoje, contando quem foi Senna e por que ele é lembrado até o dia de hoje. Não esquece do like, se inscreva aí, compartilha com seus amigos que gostam de Fórmula 1. Agradecemos pela sua ajuda. Também ative as legendas, porque aqui no YouTube estamos em 11 idiomas falando sobre a Fórmula 1. Lembrando também que em semana de corrida sempre está lá no nosso site, informatudo.com.br/esportes, o link está aqui na descrição. Lá tem as informações da próxima corrida de Fórmula 1, com atualizações para você, tá bom? E por último, mas não menos importante, convite e acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Nossos grupos de WhatsApp também aqui na descrição, acesse lá e fique por dentro. Vamos então a esta informação sobre o grande ídolo Ayrton Senna, né? A história de Ayrton Senna. Ele conquistou o paddock da Fórmula 1 em uma carreira que rendeu 3 títulos mundiais, né? E uma série de recordes, mas sua vida foi tragicamente interrompida por um acidente fatal em Imola, há exatos 30 anos, né? 30 anos sem o Ayrton Senna. Se você é novo na Fórmula 1 e quer saber mais sobre a jornada do brasileiro, traçamos então seu caminho turbulento da sensação do kart para a superestrela da Fórmula 1, enquanto destaca algumas de suas melhores performances de todos os tempos, uma de suas rivalidades mais ferozes e um legado que brilha intensamente até hoje, né? Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo em 21 de março de 1960, né? 1960. Faria 64 anos hoje, né? Neste ano de 2024. Deixa eu colocar aqui uma imagem na tela. A imagem do pai do Ayrton Senna, né? Bom, Senna gostava de praticar muitos esportes quando jovem, né? Ao mesmo tempo em que se interessava pelo automobilismo. Algumas de suas primeiras experiências ao volante aconteceram quando ele lutou contra seus amigos nas ruas da cidade em um kart construído pelo seu pai. Fizemos inclusive um vídeo em nosso canal sobre a morte do pai dele, do Ayrton Senna, há 2 anos atrás. Tá ali o vídeo. Tudo que você está vendo na tela está no primeiro link aqui na descrição, para você ver então esses vídeos. Esse vídeo, por exemplo, nosso canal, que conta, nosso canal Esporte Total, Momentos Emocionantes, fala de Fórmula 1, além de outros esportes, né? Então acesse o canal para ver esse vídeo aqui sobre a morte do pai do Ayrton Senna. Bom, dando sequência por aqui, Senna só conseguiu começar a competir aos 13 anos de idade. Quando esse momento das competições finalmente chegou, ele foi para o kartódromo, perto do circuito paulista de Fórmula 1, né, e Interlagos, né, venceu em sua estreia. Senna conquistou muito mais vitórias, abrindo caminho para seus primeiros títulos locais e em seguida para títulos do Campeonato Sul-Americano de Kart lá em 1977. Depois disso, o adolescente decidiu se mudar para a Europa, que sediou os maiores eventos de kart do calendário. O tempo de Senna no kart europeu viu correr ao lado de um experiente piloto britânico, chamado Terry Fullerton, a quem mais tarde ele nomearia como a pessoa com quem ele mais se satisfazia em competir. Relembrando a primeira vez que
que viu Senna na pista, o Fullerton descreveu o seu ex-companheiro de equipe como um garotinho muito rápido. Legal, né? Depois de algumas batalhas emocionantes e às vezes tensas com Fullerton, né, enquanto lutavam pelos títulos no kart. Senna então passou para os monopostos, onde acumulou títulos da Fórmula Ford 1600, da Fórmula Ford 2000 britânica e europeia e da Fórmula 3 britânica, em temporadas sucessivas até o início da década de 1980, além de triunfar no prestigiado Grande Prêmio de Macau. E a Fórmula 1? O sucesso de Senna nas categorias de base chamou a atenção dos chefes da Fórmula 1. E para a temporada de 1984 ele assinou com a Operação Toleman de forma impressionante, marcando pontos em apenas seu segundo grande prêmio, pois rapidamente começou a vida no primeiro escalão. Senna então se anunciou espetacularmente para o mundo da Fórmula 1, ao sair de uma posição de largada intermediária para o segundo lugar em um GP de Mônaco, atingido por uma chuva torrencial, terminando logo atrás do consagrado piloto da McLaren, Alain Prost, após o confronto ter bandeira vermelha devido às condições. Mal sabia o mundo que ali estava nascendo o rei de Mônaco. Abre aspas, causou uma impressão enorme, não só em mim, na verdade, isso provavelmente me impressionou menos do que todas as outras pessoas, porque eu tinha visto isso meio que chegando, fecha aspas, disse o engenheiro de corrida do Senna, né, o Pat Simmons, ao relembrar esse desempenho. Ele encerra dizendo, isso causou uma baita impressão em muitas pessoas. E como era de se esperar, os serviços de Senna foram ainda mais requisitados após sua exibição de destaque em Mônaco. Mas depois de abrir conversas com a Lotus dos bastidores, o que violou seu contrato com a Toleman, o astro em ascensão foi drasticamente suspenso por uma corrida no final de sua temporada de estreia. Enquanto ele viu o restante daquela campanha para a Toleman, o futuro de Senna seria com a Lotus. E em 1985, ele garantiu a primeira pole position e vitória de sua carreira na Fórmula 1, no GP de Portugal, onde mais uma vez exibiu um brilhante controle do carro em meio às condições molhadas no dia de corrida. Molhado era com o Senna, né? Depois de acumular mais poles e vitórias e estar à beira de uma disputa pelo título por 3 temporadas, a próxima grande mudança de Senna veio quando a McLaren o contratou como novo companheiro de equipe do Alain Prost lá em 1988. Mal sabiam eles o que estavam criando, né? Coincidindo com a mudança da equipe para motores Honda. Senna então atingiu novos patamares nesses arredores, vencendo 8 das 16 corridas. Também foi histórico a pole position conquistada por Ayrton Senna no GP de Mônaco de 1988, no dominante carro MP44. Deixa eu colocar esse vídeo aí na tela para você, um pedacinho dele. Esse vídeo aqui é interessante. Então essa pole lá em 1988, que foi um duro golpe para cima do Alain Prost. Inclusive nessa temporada, Senna só não conquistou a pole em 3 das 16 temporadas, né? Só 3 das 16, incrível. Em Mônaco, o brasileiro fez sua melhor volta em 1 minuto 23 segundos 998 e foi 1 segundo 427 mais rápido que o francês. A transmissão do treino classificatório não acompanhou o Senna em sua melhor volta lançada, mas a própria McLaren decidiu recriar essa volta no videogame, e esse vídeo que você está vendo aí na tela. É videogame isso, não é realidade, hein? Olha só. Então não filmaram na época, e daí a McLaren decidiu fazer essa recriação. Para ver, né? Nessa época a Senna já impressionava e muito. Não vou colocar o vídeo inteiro para não tomar strike aqui do YouTube. Deixa eu ver se tem, vou botar um pouquinho para frente. Tudo que você está vendo na tela, como eu já disse, está aqui no primeiro link na descrição. Você pode assistir todo esse material que eu selecionei e coloquei aqui neste vídeo, né? Tá, então a chegada ali na reta já, né? Tá aí a chegada de Senna. Tiveram que recriar essa imagem no videogame, porque essa cena aí, essa questão aí não foi filmada, né? Então tá aí a recriação no videogame. Com tantas vitórias, Senna conquistou o primeiro título mundial sobre Prost, mas as tensões aumentavam entre os dois à medida que a relativa juventude e experiência se enfrentavam.
Abre aspas, é possível ser igual, fecha aspas. Prost perguntou a Senna com um sorriso durante uma coletiva de imprensa no meio da sua primeira temporada como companheiros de equipe, né? Ao que o jovem Senna respondeu alegremente, não, só pode haver um vencedor. Esses sorrisos logo seriam virados de cabeça para baixo, quando uma série de pontos críticos fez com que seu relacionamento brevemente amigável saísse do controle, culminando em um infame confronto entre os companheiros de equipe que disputavam o título no GP do Japão de 1989. Prost ficou de fora e venceu o campeonato depois que os comissários consideraram que Senna havia voltado à pista ilegalmente, né? E o desclassificaram da corrida. Mas o francês decidiu que bastava essa encrenca em meio às tensões na McLaren e se mudou para a Ferrari em 1990. No entanto, quem pensava que este era o fim de sua rivalidade estaria enganado, com Senna e Prost se enfrentando pela terceira campanha consecutiva, apesar de suas equipes, né, agora opostas, e se enfrentando em Suzuka mais uma vez, na última corrida da temporada, desta vez em circunstâncias ainda mais controversas. O brasileiro chegou para a decisão com 9 pontos de vantagem para o ex-companheiro da equipe, o que forçava Prost a vencer no Japão e também na Austrália. Ainda antes da classificação, Senna pediu para a direção de prova que o pole largasse do lado limpo da pista. Num primeiro momento, o pedido foi atendido, mas John Mary Balestri, presidente da FIA, impediu a mudança. O primeiro confronto entre os dois veio na classificação, com Senna garantindo a pole position, dividindo a primeira fila com o adversário na disputa pelo campeonato. Nigel Mansell ficou com a terceira posição no grid, sendo seguido por Gerhard Berger. No dia seguinte, logo na largada, Prost tentou pular na frente, mas Senna jogou seu carro pela linha de dentro e os dois bateram. A corrida prosseguiu e, como resultado, Senna ficou com o segundo título mundial. Depois, o brasileiro negou que tenha batido propositalmente, o que o francês o acusou de causar o acidente. Tá aí as polêmicas, que é normal, né, em qualquer esporte, né? E aquela primeira melhor volta da história da Fórmula 1, chamada The Lap of the Gods, ou a Volta dos Deuses, de Senna, isso também aconteceu com Ayrton Senna. Não é à toa que ele é o cara, né? Não é à toa que ele é o cara. Bom, Senna conquistou o terceiro título em 1991, quando a dupla Nigel Mansell, né, e Ricardo Patrese da Williams emergiu como seus adversários mais próximos, em vez de Prost e Ferrari. Mas a forma da McLaren caiu em 92 e 93, quando os motores Honda foram trocados por uma unidade Ford de baixa potência. Nesse período, falava-se que Senna poderia tirar um tempo da Fórmula 1 e até explorar outras categorias, como a Indy, mas ele concordou em continuar com a McLaren, corrida a corrida, cobrando uma taxa de $1 milhão por corrida. Assim era o contrato do supercampeão na época, assinava por corrida. Conversas de fundo à parte, Senna produziu uma de suas performances mais memoráveis na Fórmula 1, nos estágios iniciais da temporada de 1993, quando conquistou a vitória no GP da Europa, atingido pela chuva em Donington Park, com uma largada marcante e a chamada Volta dos Deuses. Antes de falar dessa Volta dos Deuses, quero comentar, né, como a nossa vida e a vida de todo mundo é definida por detalhes, né? Por exemplo, se Senna tivesse ido para a Indy, talvez estivesse vivo até hoje, né? Então nossa vida é feita de escolhas, de detalhes, e não dá para adivinhar o que vai acontecer, obviamente, né? Por isso, tente caprichar sempre nas decisões que você toma na sua vida. A vida é única, né? É uma só. Então, tenha sempre a decisão correta. Voltando aqui a Lap of the Gods, ou a Volta dos Deuses, ocupando a quinta posição, essa imagem que você está vendo na tela aí, né? Ocupando a quinta posição na saída da curva 1, Ayrton Senna arrastou o seu MP4-8 pelo spray e passou os 4 carros à frente dele no fim da primeira volta, antes de registrar uma vitória totalmente dominante, né? Não é à toa que ele era muito bom na chuva, né? Nessa prova, como dito, na primeira volta ele foi de quinto para primeiro com pista molhada. Incrível! Até hoje considerada uma das, se não a melhor volta da história da Fórmula 1 por muita gente, né?
Abre aspas, ele estava andando na água, resumiu Karl Wendlinger, que dividiu a pista com Ayrton Senna naquele dia e foi um dos seus alvos na primeira volta, quando o brasileiro ressaltava suas credenciais como um dos melhores pilotos de clima úmido do esporte. Em 1994, Imola 1994, o que aconteceu naquele fatídico GP? A campanha de 93 seria a última de Senna com a McLaren. Ele que optou por uma mudança para Williams, que havia conquistado os 2 títulos mundiais nos 2 anos anteriores, com Mansell e depois Prost. Este último se aposentando do esporte após alcançar a meta de um tetracampeonato. Mas mudanças radicais no regulamento técnico de 1994, que incluíram a proibição de ajudas eletrônicas, olha só, hein? Já houve uma época na Fórmula 1 onde foi proibido a ajuda eletrônica. Hoje a ajuda eletrônica está estragando muito a Fórmula 1. Né? Muitos fãs acham isso, né? Comenta aí o que você acha dessa questão da eletrônica na Fórmula 1. Bom, naquela época a proibição de ajudas eletrônicas ao piloto, né, tornaram a adaptação de Senna Williams mais difícil do que ele esperava. E apesar de ter conquistado a pole position nas 3 primeiras corridas, ele não conseguiu terminar todas. Tragicamente, no GP de San Marino, em 1º de maio de 1994, exatamente 30 anos atrás, apenas um dia após o estreante Roland Ratzenberger morrer em um acidente durante a classificação, Senna perdeu a vida quando saiu da pista nos estágios iniciais da corrida e bateu no muro na saída da curva Tamburello em alta velocidade. Aqui eu quero comentar outra coisa, porque eu sigo muitos canais, né, também de Fórmula 1, para buscar mais informação aqui para os nossos canais e poder trazer mais atualização e com mais velocidade, porque o ser humano gosta de velocidade nas informações. Eu vejo muita gente comentar, todo mundo lembra do Senna e ninguém lembra do Roland Ratzenberger. Nem lá na cidade dele ele é muito lembrado como Senna é lembrado. Bom, quem faz esse tipo de afirmação, quer dizer, claro, está certo, realmente Ayrton Senna é muito mais lembrado neste acidente, nesse fim de semana de corrida, do que o Roland Ratzenberger, né? Então os dois morreram no mesmo fim de semana, na mesma pista. Mas quem fala isso e não compreende porque é assim, não entende como funciona o ser humano, né? O ser humano é dessa forma, né? O ser humano se deixa levar pelos famosos, né? Ayrton Senna era muito mais famoso, o Ratzenberger era apenas um estreante naquela temporada, né? Então é super natural que Ayrton Senna seja lembrado, morreu um tricampeão, enquanto morreu também um Roland Ratzenberger estreante. E não estamos aqui comparando os seres humanos, Senna e Ratzenberger, e sim os ídolos do esporte, né? Senna e Ratzenberger. Por isso é extremamente natural o Senna ser lembrado até hoje, enquanto muitos já esqueceram e nem sabem que o Roland Ratzenberger morreu também, né? Em termos de seres humanos, a morte dos dois tem o mesmo valor, né? Com toda a certeza, mas em termos de ídolos, obviamente, o Ayrton Senna é muito mais lembrado. As mortes de ambos, né, Ratzenberger e Ayrton Senna, marcaram as primeiras, e o Rubinho quase morreu também naquele fim de semana, né? A morte dos dois marcaram as primeiras mortes em um GP desde Ricardo Paletti, no Canadá, em 1982, né? A última morte tinha acontecido há 12 anos atrás. Talvez por isso que não se dava muita bola. A Fórmula 1 não se interessava em desenvolver segurança na Fórmula 1, né? 12 anos sem mortes, né? Pois bem, 12 anos depois, né, ocorriam essas duas mortes e ocorreriam também 8 anos após um acidente de teste que tirou a vida de Hélio De Angelis, tornando-se um dos finais de semana mais sombrios da história da Fórmula 1, né? Colegas pilotos, membros da equipe, jornalistas e a comunidade do automobilismo em geral foram profundamente afetados pelos eventos, com a Williams adicionando um logotipo de Senna aos projetos de carros futuros em respeito ao seu piloto falecido, e a McLaren recentemente adotando a mesma homenagem. Eu fiz um vídeo aqui no YouTube recentemente, faz uma semana, 2 semanas atrás, trazendo uma visão diferente do acidente. Para quem não viu o acidente, né? Eu vou deixar o link aqui no card e também aqui na descrição, né? Deixa eu pegar só a imagem pegar só a imagem aqui do acidente, né? Onde a torcida viu então o acidente
o acidente acontecer, né? Deixa eu colocar aqui a imagem para você verificar, né? Vou pegar aqui o momento do acidente. Aos novos fãs aí, esse era o ronco da Fórmula 1, alguns anos atrás. Aí. Aqui já é o acidente, hein? Olha só. Ali o momento do acidente do Senna, então o vídeo da íntegra está aqui no primeiro link na descrição e também no card. Vou deixar no card também o link deste acidente em uma visão diferente que talvez você não tenha visto. Tem gente que nem até hoje nem viu as imagens do acidente ainda, né? Então tá aí na tela, eu coloquei nesse vídeo a imagem on-board do Senna batendo também, enfim, aqui no card para você. Sobre a causa do acidente, vamos lá. Existia uma teoria de que o principal agravante do acidente de Ayrton Senna era a causa da morte, que seria o impacto da barra da suspensão que, ao se soltar logo após a colisão, atingiu a viseira do capacete, né, do piloto e depois a sua testa. Contudo, o médico Alessandro Misley, integrante da equipe de socorristas do autódromo Enzo e Dino Ferrari nos anos 90, afirmou que esse não é o motivo da morte de Senna, e se fosse só isso, ele estaria vivo. Abre aspas. De fato, um pedaço da suspensão entrou pelo capacete e provocou uma lesão a nível frontal de poucos centímetros, o que, claro, não é inócuo. Mas, com certeza, não foi esse o problema a provocar a morte do Senna. A morte de Senna foi provocada pela fratura da base do crânio devido ao forte impacto causado pela desaceleração. A lesão da barra da suspensão é secundária e não letal. Se fosse só ela, Senna estaria vivo, fecha aspas. O médico também relembrou o momento em que foi acionado para socorrer um piloto sem identificação na hora. Ele conta que não o comunicaram quem estava preso e ferido no momento do acidente, né? Fatídico acidente do Ayrton Senna. Ali Senna no carro, ele mexeu a cabeça em um momento, mas já estava morto, né? Infelizmente já estava morto. O italiano disse que ao chegar ao local, imediatamente ficou claro que as condições do brasileiro eram extremamente graves e que ainda na pista já se pensava que o pior pudesse acontecer. Abre aspas. Infelizmente a situação logo se transformou em dramática, porque Ayrton teve lesões na cabeça, na cervical e na base do crânio. Instantaneamente ele ficou inconsciente. Os sinais vitais estavam alterados. Todas as condições não indicavam nada de bom. Tinha saído sangue da boca e do nariz e infelizmente havia material cerebral espalhado, olha só, né? Ainda assim, fizemos várias tentativas de aspiração, ventilação e oxigenação, fecha aspas, disse o médico. Na pista, o piloto estava a pouco mais de 300 km por hora no momento da batida. A barra de direção do FW16 quebrou. O carro da Williams não respondeu aos comandos de Ayrton e seguiu reto na curva Tamburello a 210 km por hora, para atingir com muita força a barreira de pneus. A brusca desaceleração por causa do impacto contra o muro de proteção durou pouco mais de um segundo. Como dá para ver, Senna ainda conseguiu desacelerar bastante, porém foi insuficiente, né? E não há como saber, né, o que mais Senna, que tinha apenas 34 anos quando morreu, poderia ter alcançado na sua vida e carreira, se tivesse ido além daquele fatídico fim de semana em Imola, né? Mas suas conquistas, até então, já lhe davam um lugar de destaque na maioria das páginas dos livros de recordes da Fórmula 1. Em 10 anos de esporte, Senna conquistou 65 pole positions, fez 61 largadas, somou mais de 600 pontos, conquistou 80 pódios e 41 vitórias, e conquistou os 3 títulos mundiais, 1988, 1990 e 1991, respectivamente, né? Em termos de poles, sua força particular fez com que Senna estabelecesse um novo recorde na época, e ele só foi ultrapassado por Michael Schumacher e Lewis Hamilton desde então, enquanto ele ocupava a 6ª colocação geral quando se trata de vitórias em corridas, e está empatado em 6º na lista de títulos mundiais conquistados. Há alguns recordes que Senna ainda mantém firmemente, como 2 exemplos são o maior número de poles consecutivas, 8 seguidas da Espanha de 88 aos Estados Unidos em 89. E o maior número de poles consecutivas em um mesmo GP, 7 seguidas em Imola de 1985
a 1991, né? E essa imagem é que fica, né? Com certeza, né? E o seu legado? Vamos lá, falar um pouquinho aqui do legado do Ayrton Senna da Silva. Vou deixar aí a imagem na tela. Além de deixar sua marca nas pistas, Senna deixou um legado inspirador, tendo sido doado, através da sua família e do Instituto Ayrton Senna, milhões de sua fortuna pessoal para ajudar crianças carentes no Brasil, ao mesmo tempo em que lançou as bases para uma instituição de caridade citada, que leva seu nome. Em novembro de 1994, poucos meses após sua morte, que provocou 3 dias de luto nacional e cerca de 500 mil de pessoas nas ruas para seu funeral, o Instituto Ayrton Senna foi oficialmente formado pela família de Senna, com a irmã Viviane no comando. O Instituto tem se fortalecido, oferecendo valioso apoio e oportunidade educacional aos jovens brasileiros há quase 3 décadas e garante que a presença de Senna seja sentida não apenas pelas gerações que o conheceram como um piloto de Fórmula 1 de nome de sucesso, mas também por aqueles que estão entrando no mundo hoje. Abre aspas, ele não vai ser esquecido, pois era bom demais, era carismático demais, muitas pessoas gostavam dele e ele entraria no coração de muitas pessoas por causa da sua personalidade, fecha aspas. Era um cara simples, né? Hoje vemos tantos atletas bajuladores, enfim, com tanta coisa, né? Senna não, Senna era muito simples e era de sucesso também, né? Essas palavras que eu trouxe aí são do antigo companheiro de Senna no kart, o Fullerton, enquanto o mundo da Fórmula 1 relembra o lendário piloto 30 anos após o seu falecimento. E para nós brasileiros, sem dúvida, fica a saudade, né? Pois ele foi e continua sendo o maior destaque nacional no esporte a motor até hoje. E nessa data, 1º de maio de 2024, lembramos a parte triste, né? Que são os 30 anos da sua morte. Mas acima disso fica na memória as coisas boas que ele nos trouxe, né? Afinal, a parte boa é e sempre será a essência do esporte, que nos faz estar sempre na torcida. E neste dia super especial, né? Nesse dia super especial, não poderia faltar a homenagem do nosso site www.informatudo.com.br/esportes e também nosso canal do YouTube, Esporte Total Momentos Emocionantes, a qual diariamente atualizamos com as emoções que esses atletas, né, nos trazem também todos os dias. Nossa função, então, é atualizar você com as informações e somos obrigados também, com todo prazer, é claro, a, nesse dia especial, trazer esta nossa singela homenagem ao sempre lembrado Ayrton Senna, 30 anos após a sua morte. Esta foi então a homenagem do nosso canal, nossos canais, a esta lenda da Fórmula 1. E se você chegou até aqui, deixa o like, hein? Se inscreva, acione o sino, deve ter gostado, né? Então capricha aí, compartilha com os amigos também que gostam do esporte ao motor, pois aqui no canal tem muito disso. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor, qualquer valor a nós, né? Para nos estimular a divulgar mais e mais esses esportes menos favorecidos na grande mídia, e qualquer valor é bem-vindo. Também, caso não der para parear ali no QR Code, tem nosso e-mail abaixo ali, que é o ariel.selbach@gmail.com. Qualquer valor será muito bem-vindo. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera mundo, pois a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.